eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós estamos vivendo momentos dificílimos, o mundo está apavorado. E com certeza, o fato do mundo estar apavorado, isso faz com que muitas pessoas, elas também fiquem apavoradas. Muitas pessoas, elas estão desesperadas. Tem pessoas que estão num nível extremo de estresse por causa da situação que o mundo está vivendo. O texto sagrado ensina que um abismo puxa outro abismo. Então nós temos uma pandemia que, devido à pandemia que se espalha pelo Brasil e pelo mundo, claro, empresas estão fechadas, pessoas estão privadas de ir e vir. Esse culto está sendo transmitido apenas pelas redes sociais, pelas programações de televisão e de rádio. O nosso câmera pode até mostrar aqui, o nosso templo, ele está sem ninguém, porque nós estamos obedecendo a direção dada pelas autoridades. Então o nosso templo está vazio e esse santo culto está sendo transmitido apenas pelas redes sociais. Então, sem dúvida que as pessoas estão aflitas, que as pessoas estão desesperadas. Tem pessoas que estão ao extremo do estresse devido a essa situação que está acontecendo no Brasil, no mundo e também aqui no estado de Pernambuco. Mas quando nós vivemos na fé e pela fé, quando nós vivemos na fé e pela fé, então nada pode separar uma pessoa do Senhor Jesus. Absolutamente nada. Nada consegue separar uma pessoa do Senhor Jesus. Nada. E é isso que o texto sagrado de Romanos 8, no versículo 35 em diante, diz assim, não sei se você já abriu a sua Bíblia, de qualquer maneira está aparecendo também na sua tela. Diz assim o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Veja que é uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Seria a tribulação? Seria a angústia? Seria a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Eu vou fazer um parêntese aqui para explicar um pouco sobre isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Pode deixar o texto na tela, diz assim, seria a tribulação? Existem muitas coisas que deixam uma pessoa atribulada. Então, problema na família deixa a pessoa atribulada, problema econômico deixa a pessoa atribulada, o problema de saúde deixa a pessoa atribulada, as guerras, terremotos, tsunamis, as catástrofes consideradas naturais, os problemas no casamento, os problemas dentro de casa. O que não faltam são situações e coisas para causar dentro de uma pessoa a tribulação. Afora os conflitos dentro da própria pessoa, que também pode causar a tribulação. E a tribulação, devido à situação de vida, ou devido ao que acontece, ou devido a alguma coisa, causa na pessoa angústia. Então, a tribulação naturalmente faz com que a pessoa atribulada, ela não tenha paz, ela não seja feliz, ela fica angustiada. E muitas das vezes a tribulação que uma pessoa passa é também pela perseguição que ela enfrenta,
principalmente quando a pessoa decide verdadeiramente ser uma pessoa de Deus. Você sabe que quando uma pessoa ela está dentro de uma igreja, mas ela não tem compromisso com Deus, então essa pessoa dentro da igreja, por não ter compromisso com Deus, essa pessoa não sofre tribulação, ela não é perseguida, ela pode sofrer tribulação ou tribulações por causa dos problemas, e pode sofrer perseguição, às vezes, pelo fato dela não ser uma pessoa incapacitada em algo. Mas no que se refere à perseguição por ser cristã, por ser uma pessoa de Deus, a pessoa só sofre perseguição quando ela toma a decisão de levar Deus a sério. Diga-se de passagem que é a única maneira que a pessoa tem de ter verdadeiramente a salvação. O que nós temos visto acontecer nos últimos dias é um sinal da volta do Senhor Jesus, é um sinal do fim dos tempos. E a pessoa, quando está dentro de uma igreja, mas ela não tem um compromisso com Deus, então ela acaba fazendo tudo o que todo mundo faz, ela acaba sendo como todos os outros são, e porque ela faz tudo que os outros fazem, ou ela é igual a todo mundo, então ela não tem perseguição. Ninguém persegue ela porque ela é cristã, ninguém persegue ela porque ela entregou a vida para Jesus, porque ela acha que entregou a vida para Jesus, quando na verdade nunca entregou. Depois da perseguição, só ressaltando e finalizando sobre a perseguição, procure olhar para a sua vida. Se você é uma cristã, um cristão, que leva Deus na brincadeira, ninguém critica a tua fé, ninguém te persegue. Ninguém te critica, ninguém te persegue. Agora, se você tomar a decisão de obedecer e colocar Deus acima de absolutamente tudo, Deus acima de esposa, de marido, de filho, de filha, de pai, de mãe, de dinheiro, Deus acima do mundo, do pecado, se você tomar uma decisão de colocar Deus acima de absolutamente tudo e levar Deus a sério, você irá perceber que você também será perseguido em casa pela tua família, você será perseguido por aqueles que se dizem ser amigos, você será perseguido na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, porque você decidiu levar Deus a sério e assumir a fé nata, a fé genuína, a fé verdadeira. Mas nenhuma dessas coisas nos separa de Jesus. Depois vem fome. O que é fome? Fome é o que tem vários significados, vou falar de dois. A fome é a proibição, por exemplo, da pessoa não ter como ouvir a palavra, ou não ter como ler a palavra, a fome espiritual. Você pode não ter como ouvir a palavra, você pode não ter como chegar até um templo, até uma igreja, seja ela qual for, para se alimentar da palavra, mas Deus está em toda parte. Então essa fome do Espírito, a fome da fé, ela pode ser sustentada onde você está, através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, da meditação na palavra de Deus, da busca do Espírito Santo. Esse tipo de fome não separa. Tem a fome na íntegra, que é a miséria, o desemprego, é a seca, são os problemas que acontecem, que às vezes falta comida, mas nem isso pode separar a pessoa de Jesus, nem a fome no que diz respeito à vida espiritual, e nem a fome no que diz respeito à vida física. Seria nudez, diz ainda o versículo 35, o que é nudez? Nudez são os escândalos que acontecem, quando você fica sabendo que um bispo, um pastor, um líder de uma igreja, alguém adulterou, se prostituiu, um colega seu, um oficial da obra, que foi lá e caiu, pecou, quer dizer, nudez na sua maioria é o escândalo. Ou você fica sabendo da nudez de uma pessoa, da fraqueza dela, ou de algo que ela cometeu, alguém que você confiava, alguém que você admirava. Você pode se decepcionar com a pessoa, mas essa nudez não pode te separar de Jesus. Depois da nudez vem perigo ou espada. Perigo são
as dificuldades que a pessoa possa enfrentar para ser de Deus, as dificuldades que a pessoa possa enfrentar, o perigo que ela possa enfrentar por buscar a Deus, por ser de Deus. E a espada são as lutas, as guerras, as batalhas que a pessoa enfrenta. Aí diz assim o versículo seguinte, versículo 36 de Romanos 8. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Quer dizer, todos os dias nós corremos o risco de Jesus voltar, todos os dias nós corremos o risco do nosso coração parar. Então todos os dias nós temos que nos considerar como uma ovelha indo para o matadouro, ou seja, todos os dias temos que viver como se aquele dia fosse o último dia. Eu tenho que viver hoje como se hoje fosse o meu último dia, como se Jesus fosse voltar hoje, como se o meu coração fosse parar hoje, como se eu fosse morrer hoje, para que eu então tenha a paz dentro de mim, não a paz proporcionada pela casa que eu moro, pela situação que tem do lado de fora, mas a paz proporcionada pela salvação. Ao versículo seguinte diz assim, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Olha que bacana. Sabe o que isso significa? Você pode estar passando o que for, mas se dentro de você, você tem a convicção de que você tem vida com Deus, você tem vida com Jesus, que a tua vida está em Deus, que a tua vida está em Jesus, e se você não tem essa convicção, você está acompanhando esse culto, você está acompanhando essa reunião, então você terá como tomar essa decisão daqui um pouco, porque daqui um pouco eu vou convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo, antes mesmo da Santa Ceia. E você que está me acompanhando e você se afastou, eu vou convidar você a tomar a decisão de voltar a estar nos braços de Jesus, de voltar a ter vida com Deus. Aí diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, quer dizer, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, eu faço questão de falar sobre isso aqui, eu faço questão. Quando a pessoa é nascida de Deus, e quando a pessoa tem o Espírito Santo, nada disso separa ela de Deus, nada, nada, porque estou bem certo de que nem a morte, a pessoa não tem medo da morte, a morte não separa ela de Jesus, de Deus. Se ela tiver que morrer, ela morre, mas ela morre defendendo a salvação dela. Nem a morte, nem a vida. O que é a vida? Querer curtir a vida, é a proposta de viver a vida, como está escrito, aquele que acha a vida perde, e quem perde a vida por amor de mim, disse Jesus, encontra. Então nem a morte, nem o perigo de morrer, nem o perigo de morrer nessa pandemia que está aí, isso não separa a pessoa de Cristo. Pode impedir a pessoa de estar na igreja, mas não separa a pessoa de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem aquilo que a vida propõe a pessoa, traz como proposta, que ela venha abandonar a fé, abandonar Jesus para curtir a vida, nem a morte, nem a vida, nem anjos, quer dizer, nada, nem anjos, nem os principados, nem as potestades. O que significa isso? Nem os piores espíritos, os espíritos mais fortes, os espíritos mais poderosos, os piores espíritos, os piores demônios não podem separar uma pessoa de Cristo. Nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro por vir.
Nada que possa estar acontecendo hoje, o presente, e nada que possa acontecer amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, nem o presente, nem o futuro pode separar uma pessoa de Jesus. Nem a altura que pode significar a pessoa quando ela chega na igreja, muitas das vezes ela chega no pó, na miséria, passando fome. Eu lembro de um testemunho de um senhor da zona sul do Rio, que ele disse assim: quando eu estava na rua, eu via um cachorro, um cão, de baixo para cima. Ele disse: eu desci abaixo do nível de um cachorro, porque eu, como morador de rua e mendigo, ele disse, eu dormia no chão, e quando eu abri os olhos, tinha um cachorro em cima de mim. Ele disse, eu via o cachorro de baixo para cima. Então a maior parte das pessoas que chegam a Jesus, elas chegam no pó, elas chegam, sabe, se arrastando. Se não é no pó financeiro, é no pó psicológico, no pó amoroso, é com a vida destruída, é doente. Mas com o passar do tempo a pessoa é curada, a pessoa é liberta. E a pessoa então vai para as alturas. Ela sobe na árvore de onde Zaqueu teve que descer. Então, a pessoa que ela tem a fé inteligente, ela sabe que nem a altura e nem o fundo do poço que ela pode chegar, porque mesmo a pessoa sendo de Deus, ela passa lutas. Aonde está escrito que a pessoa de Deus não passa luta? A pessoa de Deus passa luta. A pessoa de Deus passa dificuldade. Aonde que está escrito que a pessoa de Deus não passa luta? Hein? Você pode passar o pior momento da sua vida. Você pode chegar no fundo do fundo do fundo do poço, mas se você ali no fundo do poço, você tem consciência que o Espírito Santo está com você, você está chorando, as lágrimas estão correndo, mas você tem paz. Você tem paz porque você sabe que aquela profundidade, aquele fundo de poço, você não está sozinho ali. O Senhor Jesus está com você. E dali Ele vai te tirar. Eu quero encerrar dando uma triste notícia para todos que estão me acompanhando, que serve para você abrir seus olhos, que serve para você despertar. Que notícia é essa? Se você pegar a sua Bíblia aí e abrir Mateus capítulo 24, Mateus 16, desculpa, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Mateus 16, no versículo 24, diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, não tem diabo, não tem demônio, não tem anjo, não tem altura, não tem fundo de poço, não tem pessoa, não tem ninguém que separe uma pessoa de Jesus. Ninguém consegue separar uma pessoa de Jesus. Mas o segredo, põe de novo aí na tela, para você que está em casa apenas ouvindo, o segredo, Mateus 16, 24. Jesus Cristo, Ele ensina, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, está aí na tela, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.